3, 2, 1. Vamos lá. Sou Keila. Hoje eu tenho 35 anos de idade. E hoje, conversando com meu companheiro, pessoa que tem estado comigo há 5 anos, eu decidi falar sobre algumas coisas que no passado podem ter sido casos de abuso e que eu acho que foi abuso e foi também um pouco de negligência da minha família. E sobre o que a mulher, a menina muito mais nova, eu era muito mais nova, sobre tudo que eu passei. Então eu vou falar um pouquinho, bem rápido. Fui criada numa religião cristã. Minha família era muito, 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 muito pobre. E tive alguns abusadores no meu caminho, alguns mais concretos, outros mais implícitos, mas foram abusadores também. E aí eu decidi falar hoje um pouquinho melhor sobre isso. Hoje eu vivo nos Estados Unidos, a gente está passando pelo coronavírus, que a gente está em quarentena e todas essas coisas e tal. Eu não vou falar muito disso, mas eu vou falar desse lance dos abusos. Eu lembro quando eu tinha 13 anos, mais ou menos, meu pai vendia pães numa cidade um pouquinho longe onde a gente mora. E a gente conheceu esse cara Almir, que não era cristão e tal. E aí meu pai, de alguma forma, converteu ele ao cristianismo e tudo e tal. E essa pessoa passou a frequentar a nossa casa, passou a ser um membro da nossa família. Tiveram várias vezes na história em que essa pessoa se apresenta e tal. Ele começou a ir na igreja, começou a frequentar nossa casa e, de alguma forma, hoje eu tô com 35, eu tinha na época 13, dos 13 aos 17, mais ou menos. Esse cara me mimava com coisas materiais. Minha família é uma família muito, 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 muito pobre no Brasil. Até hoje minha mãe também mora no mesmo lugar. Ela é muito humilde ainda, muito carente de coisas materiais e tal. E de várias formas ele tentava compensar o que meus pais não podiam me dar. Mas meus pais, em momento nenhum, eu acho que eles notaram o abuso em si. E um dia eu tava voltando de uma aula de violino, do violino que ele deu pra mim de presente. E eu tava com uma amiga minha, Lígia, e aí ele me perguntou se eu queria saber o que era sexo. E eu lembro que era de noite já, porque a gente ia sair da aula, era a 1 hora mais ou menos do lugar onde meu pai e ele trabalhavam juntos. E aí eu comentei com a Lígia, eu falei, Lígia, ele quer falar o que é sexo, mas ele falou que não quer fazer nada, mas ele quer mostrar o que é sexo para me prevenir sobre o que é. E a Lígia falou, Keila, vambora. E a gente, com o violino nas costas, a gente foi embora. Essa foi uma das histórias. Mas, entretanto, várias vezes, eu, minha família e meu pai também, de certa forma. Meu pai, de certa forma, meio que
não apoiava, não falava nada, mas ele deixava aquilo rolar, talvez pensando que, sei lá, fosse casar com ele naquela região, essas coisas assim. Ele era um cara bem mais velho, na época com 35, 40, e eu era bem criança na época. Eu nunca fui abusada por esse cara, não sexualmente, mas persuadida a entender que ele era o cara pra mim. Isso várias vezes e por cartas ele dizendo que era o homem pra mim, e essas coisas assim. Enfim, essa é uma das histórias. A outra história é: minha família é muito pobre, eu sou a 10ª filha de 13 filhos e que todos os domingos a gente precisava pegar comida na igreja. Porque por a gente ser tão pobre, a gente não tinha... Meu pai, minha mãe não conseguiam fazer o dinheiro suficiente para manter nós 13. E aí, essa pessoa que ficava responsável pela comida, eu lembro assim que eu tinha tipo 6, 7 anos e ele me botava no colo, passava a mão no peito, passava a mão embaixo, essas coisas assim. E aquilo me incomodava, mas eu também precisava da comida, né? E rolava, pegava comida e ia embora pra casa. Eu nunca falei sobre isso. E hoje a gente tá em 2020. Em 2019 essa pessoa morreu. Essa pessoa especificamente da igreja morreu. E hoje a gente tem WhatsApp em família e tal. E a gente... E aí eu comentei, eu falei... Minha mãe comentou com muito... não rancor, pêsames. Com pêsames. Ah, fulano morreu. Eu falei, ó, graças a Deus, porque ele abusava de mim quando eu era criança. E pra mim foi muita surpresa que minha mãe meio que falou que eu tava louca, como sempre tô louca, e que ele nunca faria uma coisa dessa, mas somos 9 mulheres na minha casa. Éramos 9 mulheres. E de 9, 6 falaram que foram abusadas por eles. E por ele. E coincidiu que eram as 6 mais novas. E aí a gente chegou na conclusão que ele abusava a todas as meninas mais novas. E hoje em dia eu ainda tenho contato com algumas amigas da minha época da igreja e tal. E eu consigo falar com elas e tal. E várias delas também foram abusadas por essa mesma pessoa. O que eu quero dizer é que não é... Tipo, que isso não exista mais, não sei o quê. Não é isso. É mais em respeito... É mais no que diz respeito aos pais. Fica atento ao que está acontecendo com a sua família. Fica atento ao que está acontecendo com seus filhos. Fica atento ao que está acontecendo com seu filho. Onde você está deixando seu filho? Com quem você está deixando esse seu filho? Observa o comportamento do seu filho com essas pessoas. Entendeu? É mais sobre isso e não muito sobre o que eu vivi. Eu posso falar mais disso depois, mas eu acho que eu fui abusada outras vezes também. Eu nunca fui abusada sexualmente, de realmente ter o sexo em si. Eu não sinto que... Eu adoro fazer sexo. Hoje em dia eu tenho uma vida sexual muito equilibrada e ok, bem resolvida. Mas
essas coisas do passado às vezes me pesam, às vezes pesam pra mim. Então é mais pros pais. Preste atenção no comportamento do seu filho, no comportamento sexual do seu filho. Tá diferente? Tá estranho? Conversa. É mais ou menos isso, não é... E também não achar que qualquer estranho que chegar com um benefício maior pro seu filho, talvez seja um risco de seu filho estar sendo abusado, como foi pra mim. É meu pensamento hoje. Existem amigos e existem abusadores que se aproximam e que realmente pode bagunçar a vida mental do seu filho mais pra frente. Então, é mais pra prestar atenção nessas coisas e tal. Enfim, é isso. Esse é o meu recado de hoje.